Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao webinário de hoje. Hoje a gente vai propor, na verdade, quem propôs foi o Magno, né? Um webinário diferente que eu acho que vai ser bem legal, da gente fazer uma aula prática, onde vocês vão poder visualizar o Magno trabalhando. Mas deixa eu voltar aqui para o meu protocolo de apresentação. Obrigada pela presença de todos, né? A gente está com um monte de inscritos aí na live, nem todo mundo consegue acessar ao vivo, né? Mas é importante avisar que essa aula fica gravada, então daqui uma semana e pouquinho, assim, a gente já sobe para o canal da Cusa no YouTube, e aí ela fica disponível para vocês assistirem de novo, ou para, se vocês sabem de alguém que se inscreveu e não está conseguindo participar agora ao vivo, as pessoas podem ver depois, tá? Então, para quem está aqui com a gente pela primeira vez, gostaria de avisar que o áudio fica de todos os participantes fica desligado, né? Fica desativado, mas que todo mundo pode participar com perguntas, comentários, e aí a gente vai transmitindo aqui para o Magno. Daqui a pouco eu fecho minha câmera, mas eu fico com o áudio aqui aberto e a gente vai passando, transmitindo para o Magno, então, todas as informações. Daqui a pouquinho eu vou colocar no chat também de vocês um link, porque hoje o nosso tema vai ser caracterização gengival de prótese total com Pala Creative, né? Então, para quem tiver interessado em comprar o kit, né, do Pala Creative, hoje a gente faz a venda direta dele, então eu vou deixar um link para que vocês consigam direcionar isso para algum vendedor da Cuser, enfim, e aí vocês conseguem adquirir o produto, tá? Então, agora nas apresentações, né, Magno? O Magno, para quem acho difícil alguém não conhecer, né, no mundo da prótese, mas para quem ainda não sabe um pouquinho da bagagem dele, ele é formado em 2016 pela Escola Bernardino, lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Ele é especialista em caracterização em cera, em resina acrílica, ministra diversos cursos aí pelo Brasil. Na verdade, ele tem rodinha no lugar do pé, né? Toda semana está em algum lugar, nunca para. E além de dar curso aí os cursos VIP no laboratório dele, que depois ele pode falar melhor se ele quiser. E ele tem um grande poder de comunicação aí nas redes sociais, né? Tem uma legião de seguidores aqui, estava olhando para atualizar os números, ele tem 213 mil seguidores aí no Instagram, então isso é resultado de tanto trabalho, né, Magno? Você sabe o quanto. Muito. Então, é assim, agora eu vou passar a palavra para você, eu vou fechar, como a gente combinou aqui, o meu vídeo, mas eu vou ficar aqui para a gente, eu vou passar aqui a compartilhamento para você conseguir ver se Show. você aparece aí para você. Acho que foi. Ah, então tá ótimo. Gente, eu ia falar alguma coisinha, mas a Paty já falou tudo. Não sobrou nada para mim falar. Mas enfim, acho que todo mundo que está aqui já conhece um pouquinho de mim. E hoje, especificamente, a gente vai fazer uma caracterização gengival em uma PT com o Pala Creative, tá? Eu não sei se todo mundo já conhece, mas o Pala, basicamente, ele tem uma variedade enorme, né, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Seja desde uma PT que já está pronta, um protocolo, qualquer material em acrílico, ou até mesmo um material impresso, um material fresado. Tem tanta aplicação que hoje em dia até se dá um problema numa peça que foi feita tradicional, analógica, no caso, né, a gente usa o Pala ali para suprir nossa necessidade e fazer uma entrega ali de um resultado legal, tá? Hoje, exclusivamente, eu vou fazer um pedacinho de uma PT para vocês conseguirem identificar o quanto isso é fácil quando a gente tem um material bom. Vocês vão ver que não tem muito mistério, não tem um instrumental que vai fazer uma mágica. Literalmente, a mágica é feita com o material e, claro, com a nossa mão, né? Mas, fora isso, não tem nada demais, tá? Por ele ser uma resina foto, basicamente, ele é fotoativado, então vocês vão ver que raramente eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido, por quê?
Quando a gente trabalha com muita luz, o que que acontece? Ela vai começar a ficar um pouco mais rígida, um pouco mais pastosa, e isso devido a toda a luz que está pegando nela, né? Então, se vocês olharem, eu já baixei a própria iluminação aqui, para não ficar uma luz tão forte, e essa resina se autopolimerizar. E cada etapa é super importante a gente levar para o nosso forno fazer a cura dessa resina, tá? Eu tenho uma PT aqui, que ela literalmente já foi estratificada metade com o pala, tá? Olha meu dedo manchado de tinta. Foi estratificado metade com pala e a outra metade ainda não, tá? Essa PT aqui era uma PT que eu usava uma vez para testar as coisas que eu precisava no meu dia a dia, tá? E aí foi. De tanto remover, ela ficou totalmente incolor. Era só o pala tricolor e agora ela já ficou totalmente até na vestibular. Então aqui a gente não tem volume gengival nenhum, tá? Por quê? Porque essa ideia aqui é fazer o quê? A estratificação. Então é colocar as massas, tá? Mas caso eu tivesse algum volume já, o que que eu poderia fazer? Eu poderia fazer somente a maquiagem, somente a coloração dessa prótese, né? Então, hoje com o Pala, que inclusive tem muitos no kit, tá? Ó, é enorme. A gente consegue basicamente atingir todas as colorações que a gente utiliza na resina acrílica tradicional, né? No nosso sistema ali STG de caracterização. Então, independente da cor que a gente quer fazer nosso trabalho, a gente vai conseguir com todas as variedades que tem, tá? Com certeza tem algumas que a gente acaba gostando mais, que a gente acaba usando mais, que no meu caso é a Gama, que vocês vão ver depois quando eu utilizo ela, porque eu gosto muito da textura dela e do recobrimento dela, tá? Mas enfim, vocês vão ver eu fazendo ao vivo aqui com vocês, tá? Eu já vou virar a câmera. Só quero relembrar vocês que esse kit aqui inteiro, esse kit aqui inteiro de pala, com todas as cores, todas as massas, todos os pigmentos, ele é vendido direto pela Cuser. Então, depois vai ter um link aqui para vocês conseguirem ter um contato direto com o representante ali. Se alguém quiser, também pode estar me perguntando ali no Insta, no WhatsApp e tudo, para vocês conseguirem adquirir esse kit direto com a Cuser, tá? Basicamente, o que que eu vou usar de instrumentais, tá? Pincel, tá? Nada demais, ó. Um pincel bem comum, tá? Um mais larguinho. E vou usar também dois instrumentais. Um Rollenbeck e um outro, que é um instrumental com uma ponta de silicone, tá? Molinha. Porque eu gosto muito de utilizar ele, porque como é uma resina foto, eu acabo não machucando tanto ela, não criando muita textura em regiões que eu não quero. Porque a gente sabe que por ela ser maleável, se eu encostar algum instrumental pontiagudo, vai acabar marcando, tá? Mas enfim, vamos parar de falar um pouquinho. A Paty já falou tudo que eu tinha para falar de mim. E agora vamos diretamente mostrar realmente o que que eu faço e como eu faço, tá? Eu vou pendurar o meu celular aqui no meu suporte, tá? Se vocês tiverem alguma mensagem, alguma dúvida, vocês podem ter acesso aqui no chat e mandar. Paty, eu vou pedir para ti ficar de olho, porque como meu celular vai estar aqui em cima, talvez eu não vou ver, tá? Então eu vou Pode deixar, posicionar aqui. eu Vamos transmito virar. aqui para você. Show. Vamos virar aqui. 2 minutos Ótimo. para me arrumar. A minha bagunça da minha mesa. Deixa eu aproveitar enquanto você está ajeitando, só para avisar o pessoal que eles podem, as perguntas que eles tenham, para eles colocarem no campo de perguntas, tá? Que aí elas ficam direcionadas para mim e eu consigo transmitir para você, tá? Show. Gente, vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui no meu iPad, tá? É um iPad velho. Na verdade, esse iPad nem funciona mais. Mas eu poderia usar um Godê, poderia usar uma placa de vidro, poderia usar alguma coisa. Eu diminuí a luz, ó. A luz da minha bancada é essa. Eu diminuí ela, por quê? Porque é uma resina foto. Então a gente não quer que ela ative quando a gente não tá com ela ativada, tá? Eu vou mostrar um pouquinho antes para vocês, ó. Acho que aqui vai dar para vocês ter uma visão melhor. Essa é a PT, que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa metade aqui, ela já foi estratificada, tá? Como pala. Essa outra metade está totalmente incolor, não tem volume gengival nenhum, tá? Ó. Esse dentinho aqui que foi usado nela é o Delara, tá? Para quem quer saber, esse é o O47 com 34, tá? E as massas que eu vou utilizar, obviamente tem muitas aqui no kit, né? Mas eu selecionei essas aqui, ó.
Essa daqui é a Gun, então eu uso ela para fazer todo o recobrimento da nossa peça. Eu peguei também a Pink aqui, ó, que é um pigmento bem forte, tá? Ele é puxadinho pro tom roxo. Eu peguei também outra Gun, e tá no finalzinho essa, eu vou usar até o fim, porque eu gosto dela muito. E também tenho a Red, que nada mais é do que o vermelho, tá? Eu vou posicionar primeiramente um ativo aqui na minha peça, tá? Ó, para mim fazer a aplicação aqui, o ideal é eu passar um agente de união, tá? Que é o Signum Universal Bond, tá? A gente vai aplicar em toda a região que a gente vai utilizar o Pala, que vai estratificar ou vai maquiar, tá? Então eu tô com ele bem pequenininho aqui do lado, ó. Ele eu evito botar bem na luz. Eu vou deixar ele de ladinho, que vocês não vão nem ver aqui, porque eu não quero que ele ative, tá? Porque como ele é um líquido, ele é bem rapidinho, tá? Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir, eu mando a foto também, tá? Eu acho que esse é o que mais me rende no kit, porque ele dura muito. Meu Deus, ele não tem fim. Não sei porquê, mas não acaba nunca. Nunca. Ó, botei um pouquinho aqui. E vou vir e vou aplicar na minha peça, tá? Antes de sempre aplicar qualquer coisa do Pala, eu vou vir com ele e vou aplicar na minha peça, tá? Então, ó, vou vir com um pouquinho. Eu já venho com o pincel mais larguinho agora, para me facilitar. E, ó, eu vou vir e vou aplicar em toda a região que eu vou utilizar o Pala. Eu vou colocar até aqui na região das papilas, ó. Só não vou colocar exatamente em cima dos meus dentes, porque nos dentes eu não vou aplicar o Pala, né? Mas em todo o restante, toda a outra região, vou vir e vou ir aplicando. E é interessante a gente fazer camada por camada e ir fazendo a cura, tá? Por exemplo, utilizei agora aqui, já vou fazer a cura antes de utilizar qualquer pigmento, tá? E vou fazer o pigmento e vou fazer a cura. Por quê? Porque se a gente aplicar uma camada muito grossa, a gente tem que pensar que ele é fotoativável. Então ele vai precisar da luz para se ativar. E se essa camada for muito grossa, talvez a luz não tenha essa força de penetrar o suficiente para polimerizar uma camada interna. E não é isso que a gente quer, né? Então vamos polimerizar aos poucos, tá? Outra coisa aqui também. Eu tô aqui no meu lado com o forno, tá? A Cusa tem um forno específico, que é para resina foto, o Pala e para outras coisas, que é o Highlight, tá? Então, ele tá aqui do lado para mim não precisar modificar o tripé nem nada. E enquanto ele cura, a gente vai preparando as coisas aqui, tá? Ó, eu vou posicionar Magno, um pouco. Oi? oi, posso só rapidinho, né, antes de você Deve. entrar exatamente nessa parte, só falar para o pessoal que quem já está acostumado ou quem já conhece o Pala Creative e os sistemas aí de adesão da Culzer, a gente sempre indicava o Connector e ele ainda existe, né, e faz parte da linha, mas hoje a gente tem o Signum Universal Bond, que é um sistema adesivo universal para a união tanto de resina acrílica com resina fotopolimerizável, né, resina composta, quanto metal para resina composta, quanto para pique, resina composta, enfim, ele é universal essas Show. indicações, para quem não conhece. Desculpa te interromper. Não, à vontade. Quem mais entende? Tu? Então, gente, isso aí que a Paty falou é interessante por quê? Porque não tem a ver somente, por exemplo, com esse caso que eu estou fazendo, tá? Porque isso aqui é uma resina acrílica que eu estou usando Pala. Mas pensa só, eu poder aplicar em cima de um metal, de um pique, enfim, de qualquer estrutura que eu estiver utilizando, né? Então é bem legal, tá? A gente ter o bonde ali universal para ter as aplicações ali, porque no nosso dia a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode vir um trabalho que nem esse, pode vir um metal, pode vir muitas coisas. Ó, gente, eu vou pegar agora, começar a trabalhar com um pincelzinho, que ele é bem fininho, ó. Ó, bem fininho. Por quê? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer a pigmentação, principalmente da região do meu fundo de suco, tá? Eu não sei se aqui vocês conseguem ver, mas acredito que sim, tá? Se eu olhar internamente aqui na minha peça, eu vou conseguir ver bem tudo que eu fiz, ó. Então, internamente, eu tenho muitas raízes aqui, ó. Cada dentinho tem sua própria raiz. E eu também tenho toda a pigmentação do meu fundo de suco, que basicamente seria o quê?
seria minha região de sangue, seria minhas veias, seria tudo isso que eu estou utilizando, tá? O que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei um pouquinho do pigmento pink, coloquei um pouquinho do pigmento red, tá? E agora eu vou fazer uma misturinha. Eu vou fazer uma misturinha agora de dois, tá? Eu vou utilizar o white, tá? Que é o branco. E eu vou misturar ele com a clear. Por quê? Porque a clear, ela é transparente, ela é translúcida. Então, eu vou conseguir opacificar ela e ela não vai ficar tão branca a ponto de ser a white, tá? É legal fazer isso para a gente conseguir mudar a tonalidade, tá? Ó, vou pegar um pouquinho a mais, porque eu sei que a clear eu faço uma camada um pouquinho mais generosa. Ó, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar literalmente todo esse branco e já misturar na minha clear, porque eu não sei ainda como que é a coloração que ele vai chegar. Então eu vou pegando aos poucos, ó, e vou manipulando. O que eu quero fazer com essa misturinha aqui? Eu quero fazer a minha camada de tábua óssea, tá? As minhas raízes, dentinho por dentinho. Eu não quero um branco que seja tão opacificado para mim não esconder totalmente e nem marcar muito na peça. Mas também eu não quero uma resina clear que vai ficar totalmente transparente, tá? Eu quero um branquinho um pouquinho translúcido. Ó, se vocês observarem aqui nesse lado da peça, vocês vão ver que eu apliquei ele, tá? Então, ó, feito isso, eu vou vir agora e vou ir aplicando, tá? Vocês vão ver que isso daqui é bem fluido, tá? É como se fosse um gel. Então é muito bom e muito fácil de aplicar, tá? Porque literalmente eu venho aqui, ó, basicamente com um pedacinho, posiciono, ó, um pouquinho em cada dente e depois eu só venho espalhando, tá? É muito, muito fácil fazer em todos eles. Ó, posiciono um pouquinho em cada. E aí a gente vai vir espalhando conforme a gente quer criar a nossa tábua óssea, conforme a gente quer criar o nosso osso. Ó, vou começar pelo próprio canino. Eu vou alcançar a cervical aqui do meu dente, mas não vou sobrepor literalmente o dente, tá? Eu vou só atingir a cervical. E vou prolongar ela quase até o meu fundo de sulco. A gente sempre tem que pensar na hora de fazer as raízes com a lógica, tá? A gente tem que pensar que é uma boca natural. A raiz do nosso dente, ela não passa por cima do nosso dente, tá? Ela simplesmente faz a continuação a partir da cervical. Então é isso que eu vou fazer. Ó, meu canino tá pronto. O lateral eu faço a mesma coisa em questão da cervical, tá? Eu não sobreponho o meu dente, mas eu faço uma raiz bem pequenininha. Literalmente isso, ó. Por quê? Porque eu não quero dar destaque. Ele é um dente menor do que o meu central e o meu canino, tem a raiz um pouquinho menor, e eu não quero dar um destaque tão grande, tá? E o meu central eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz no meu canino, tá? Tanto a questão da cervical, quanto a questão da altura que vai até o meu fundo de sulco. Ó, onde eu passo o instrumental, ela acaba fluindo, tá? E como ela é essa textura aqui, mais em gel, ela acaba que não fica escorrendo, tá? Porque se ela fosse líquida, ela ia escorrer totalmente. Ela não chega a ser uma resina líquida. Ó, basicamente, isso aqui é a minha região anterior, tá? Claro que eu posso modificar de acordo com o meu gosto também, né? Posso fazer essa raiz um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais volumosa. Enfim, tem diversos jeitos que eu posso trabalhar nela, né? Mas basicamente é assim que eu faço. Ó, feitos os meus anteriores, eu vou vir e vou fazer os meus posteriores, tá? Se eu quiser, eu posso colocar, pode ser 30 segundinhos no forno foto, tá? Só para isso aqui criar o quê? Uma leve consistência a mais. Por quê? Se eu virar totalmente a minha peça, pode ser que essa resina não vai escorrer, não vai ir para o lado. Só que o que acontece? Toda a região que eu acabei aplicando ela, ela vai ser espalhada. Então, se eu virar totalmente a minha peça aqui, pode ser que fique mais espesso na questão da minha cervical ou na questão do meu fundo de sulco. E eu quero ela que fique bem exatamente desse jeito que eu modelei, ó.
Central mais volumoso, canino mais volumoso e lateral um pouquinho menos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 30 segundinhos aqui no forno e depois a gente vai fazer os nossos posteriores, tá? Eu ainda tenho uma quantidade legal aqui, ó, que vai dar para fazer os meus posteriores. Então, eu simplesmente vou separar ela aqui porque eu não quero mais esse pigmento branco agora. Eu vou fazer exatamente a mesma cor que eu já utilizei nos outros. Ó, de luz já tá tranquilo, tá? Eu simplesmente coloquei só para dar uma leve consistência extra, tá? Ó, se eu tocar aqui, ela já tá mais rígida, ó. Então ela não vai ter esse risco de acabar escorrendo para alguma região e ficar mais volumosa. Os posteriores, gente, como que eu faço? Eu faço eles todos unidos. Eu quero simular minha tábua óssea, tá? Então eu vou fazer eles todos unidos aqui, ó. Com o mesmo intuito e o mesmo pensamento que eu já fiz os anteriores, tá? Eu vou fazer só a partir da minha cervical, mas os posteriores eu não vou elevar muito até próximo do meu fundo de suco, como é o caso do meu canino e do meu central, tá? E nos posteriores eu acho bem interessante também a gente fazer o quê? A gente descer um pouquinho para essa região de papila aqui, ó, tá? Mas mínima coisa. A gente não quer criar um volume, a gente quer só essa pigmentação dessa cor, tá? Mínima, mínima, mínima. Se por acaso acontecer isso aqui, ó, que aconteceu, vocês estão vendo que eu exagerei um pouquinho e sobrepus, é só vir e remover, tá? Não tem muito mistério. Ó, utilizei toda a minha clear. Basicamente parece que eu fiz na medida certa, tá? Mas a gente acaba que se acostuma com o produto, né? E a gente já sabe quanto que vai utilizar para fazer cada coisa. É interessante isso também, para quê? Para a gente ter um produto que dure mais, tá? Mas eu comecei a controlar basicamente assim as massas, né, para não gastar muito, porque eu achei que ia acabar logo, né? Mas gente, eu tô com esse kit aqui do Pala, basicamente há uns 2 anos e não acaba. Na verdade, eu acabo repondo algumas coisas que eu utilizo a mais, né? Por exemplo, o agão. Ó, se vocês olharem, eu tenho duas aqui. Uma tem só um restinho do restinho e eu tenho outra que eu já repus. Mas o restante de todos os pigmentos ainda são os do kit original. E eu uso bastante. Todas as impressões que a gente faz aqui, seja de provisório, seja PT, seja protocolo, eu acabo utilizando ou maquiado ou estratificado. E não tem fim, não. Dura muito. Ó, vou colocar 30 segundinhos aqui para isso foto ativar. E aí sim a gente conseguir ir para os pigmentos, que é no meu fundo de suco, tá? Vou deixar meu Magno, instrumental de lado aqui, ó. Oi? oi, posso só também fazer um comentário que você falou agora sobre as próteses impressas, né? No Aham. caso, o Pala Creative da Culzer, ele é um sistema de caracterização com cores para caracterização de gengiva, né? E aí a Culzer também tem o sistema que é o Signum Creative, que aí é a mesma filosofia, também são pigmentos, mas são pigmentos com cores já destinados à caracterização de dente, né? Então, fazer um sulco, alguma trinca, alguma coisa no dente, então você tem cores mais específicas para caracterização do dente. No caso do Signum Creative, a gente não tem um kit exatamente, mas a gente tem as massas separadamente. Obrigada. Show. Ó, gente, feito minhas raízes e minha tábua óssea, eu vou partir para minha coloração, tá? Lembrando que eu separei aqui o pigmento pink e o red, tá? Mas eu poderia separar outros de acordo com a coloração do paciente, de acordo com a cor que eu quero fazer nessa prótese. Eu poderia usar somente um dos dois, tá? No caso, eu vou usar os dois aqui. Mas eu poderia utilizar outros, por exemplo, o marrom, o black, e todas as outras cores que tem no kit, tá? Tem muitas massas que a gente consegue utilizar para variar essa coloração aqui, tá? Inclusive, a gente pode acabar até mesclando uma com outra. Por exemplo, como eu fiz com essa clear e essa white, tá? A gente acabou mesclando para criar basicamente essa clear white, que não é nem tão white nem tão clear, tá? É um meio termo, assim, só para a gente ter uma leve opacificação aqui nas raízes.
O intuito de misturar essas duas massas foi eu conseguir esse resultado aqui, que é basicamente a mesma coloração do dente, só que com o prolongamento em formato de raiz, tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir e vou pigmentar toda a minha região de fundo de sulco e eu posso descer um pouco essa pigmentação também, tá? Ó, aqui eu utilizei já tanto o pink quanto o red no meu fundo de sulco e levemente eu vou trazendo isso até a minha região da cervical. Aqui eu não tenho uma sequência correta para mim utilizar esses pigmentos. Eu posso utilizar tanto um primeiro quanto o outro, tá? Porque o que me importa é a coloração que eu quero chegar. Então, de acordo com o paciente, a gente vai acabar escolhendo esse pigmento, tá? Ó. E não tem muito mistério. Primeiro de tudo, eu venho simplesmente pintando o meu fundo de suco, tá? Eu gosto de ir fazendo assim, ó, risquinhos verticais, porque isso vai simular uma região de veias, tá? Se eu quiser, eu posso colocar veias aqui no meio também, tá? Bem tranquilo. Mas como eu já faço assim, não preciso vir com uma veia e posicionar, porque isso vai me dar uma aparência depois, que eu tenho um vaso sanguíneo aqui literalmente descendo para minha cervical. Ó. Venho aplicando em todo o meu fundo de suco, tá? Eu tô aplicando só o red agora, tá? Eu sempre venho com um pigmento e depois venho com o outro sobrepondo, ó. Apliquei um. Antes de ir para o outro pigmento, eu vou dar uma leve descida com ele nessa região que eu não tenho raiz, tá? Então, vocês vão ver que eu vou descer aqui só nessa região que eu não posicionei o meu clear com o white. Ó, uma leve pigmentação. Tem que usar bem pouquinho, tá, gente? Porque o pigmento é bem forte. Por isso que ele rende muito e dura muito tempo, porque ele é bem fortinho. Ó, basicamente eu peguei um grãozinho de arroz aqui de pigmento, tá? E eu vou fazer toda essa meia arcada aqui dessa PT e vocês vão ver que ainda vai sobrar um pouquinho, talvez, tá? Então, é bem forte. Vão com cuidado, que vocês vão ver que rende muito. Ó, pigmentei tudo, tá? E agora eu vou fazer essa região posterior também. Ó, basicamente, a primeira coisa que eu faço é isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu poderia vir com o pink? Poderia vir com o pink. Só que como eu já tenho um pigmento posicionado, se eu vir com o pink, eu posso acabar mesclando esses dois. E a princípio não é isso que eu quero. Se eu quisesse isso, tudo bem. Mas a princípio não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? 30 segundinhos aqui no nosso forno, tá? Pra gente dar uma leve rigidez aqui no nosso primeiro pigmento, tá? E aí, sim, vou vir com o meu segundo pigmento, que é o pink, tá? Olha, eu vou deixar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas do lado esquerdo é o red e do lado direito é o pink, tá? Provavelmente minha imagem tá um pouquinho escura, porque eu tô com a minha luminária aqui totalmente apagada, tá? E se eu acender, vai polimerizar tudo isso daqui que eu posicionei aqui. Magna, mas a gente tá Ó. vendo bem, viu? É? Então tá ótimo. Ó, dei uma leve cura no meu pigmento, tá? E vou vir aqui fazendo a mesma coisa com o meu pigmento que eu peguei o pink, tá? Nas mesmas regiões, no mesmo lugar, tá? Eu só literalmente vou fazer uma camada sobrepondo essa. Então, ó, primeiro eu venho no meu fundo de suco. E depois eu vou puxando levemente até a cervical, tá? Lembrando que a quantidade dos pigmentos é a gente que decide de acordo com a coloração que a gente quer chegar na prótese, tá? Então, a gente pode tanto ter uma prótese muito pigmentada, quanto uma bem sutil, tá? De acordo com o que a gente quer, de acordo com a cor do próprio paciente. Ó, posicionei no meu fundo de suco. E agora eu vou vir puxando levemente sentido cervical. Ó, eu percebo que eu acabo sobrepondo as cores e elas não vão literalmente se mesclar, porque o meu red, ele não tá totalmente polimerizado, ele não tá com a cor ideal, né? Mas ele já tá bem mais rígido do que esse que eu tô aplicando agora. Na região das papilas, gente, eu tomo muito cuidado, tá? Porque se a gente acabar pigmentando muito,
Depois vai dar uma aparência de gengivite. Se é isso que a gente quer, tudo bem, mas não é o que eu quero nesse momento, tá? Então, eu vou ter muito cuidado, porque o pigmento é forte e eu não quero nessa região, tá? Ó, vou vir com uma camada, dando leve batidinha aqui no meu fundo de suco também, para me deixar ele um pouquinho mais pigmentado, tá? Se a gente pensar em coloração, basicamente isso aqui seria como se fosse um degradê, tá? O meu fundo de suco é bem pigmentado, tá? Que é de onde partem os meus vasos sanguíneos. E aí eles se espalham ali por toda a vestibular até a minha cervical, que já é bem menos pigmentada, tá? Ó. Depois de eu posicionar em toda a região que eu não tenho raiz, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve pigmentada por cima das raízes que eu fiz, da minha tábua óssea aqui, tá? Mas eu vou dar uma leve pigmentada, sempre puxando pelo mesmo sentido, tá? Sempre sentido vertical. Sempre do fundo de suco para baixo. Por quê? Porque eu quero simular como se fosse uma raiz, ó. Ó. Eu vou dar umas leves puxadinhas. Eu vou simular como se fosse, na minha raiz, uma veia que está passando por cima do meu osso, tá? Ó, fica um aspecto bem legal. Com muito cuidado, ó, eu vou puxando. Quanto mais fino o nosso pincel, mais legal vai ficar, tá? Eu uso esse pincel que é extremamente fino e fica bem, bem, bem legal. Se a gente acabar usando um pincel mais grosso, a gente vai, ao invés de ter uma veia, ter uma artéria, né? Então não vai ficar tão legal e tão natural. Então, quanto mais delicado a gente for, mais fino for o nosso pincel, né? O nosso instrumental, mais legal vai ficar o resultado. Ó, basicamente isso aqui, tá? Ó, se eu ver que eu exagerei muito, por exemplo, aqui no meu canino, o que que eu faço? Simplesmente venho e tiro, tá? Obviamente aqui eu tirei com o dedo, né? Mas eu poderia ter tirado aqui com um papelzinho. Mas é bem fácil de a gente arrumar caso a gente acabe errando, tá? Ó, feito isso, vou vir e vou fazer novamente uma leve cura, tá? Eu tô usando aqui, gente, 30 segundinhos só para mim criar uma cura aqui, basicamente provisória. Depois que eu acabar toda essa etapa dos pigmentos, aí sim eu vou fazer uma cura bem legal antes de eu vir aplicar a gama, tá? Porque lembra que eu falei que não é para fazer camadas muito espessas? Então é disso que eu tô falando. Aqui basicamente ela não tem quase nada de espessura, porque eu tô fazendo uma camada fina com pigmento, tá? Mas antes de partir para a próxima massa, aí sim eu vou fazer uma cura um pouquinho mais concentrada ali para eu já polimerizar totalmente essa camada ali inicial. Ó. O que que eu vou observar aqui antes de partir para a próxima etapa, tá? Se tá da coloração e da pigmentação legal, de acordo com o que eu quero, tá? Ó, se vocês observarem aqui dentro, a gente consegue ver direitinho esse desenho que a gente fez. E aqui na vestibular a gente ainda tem ele. Mas no momento que a gente cobrir, a gente já não vai perceber tanto assim, tá? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente intensificar um pouquinho mais o meu fundo de suco, tá? Mas mínima coisa, somente ele. Eu não vou pegar esse pigmento agora e puxar sentido cervical. Eu não quero intensificar ele na região das minhas ameias, das minhas papilas, enfim, da interproximal dos dentes. Eu quero ele só numa concentração no meu fundo de suco. Eu estou utilizando mais o vermelho aqui, mas poderia ser o pink, poderia ser um pouquinho dos dois, tá? De acordo com a coloração que eu quero chegar. E um segredinho que não é segredo. Oi? Pode falar. Uma pergunta. Aham. Quais são as cores que você acha que assim são mais usadas no dia a dia? Obviamente, cada caso é um caso e pode Sim. ter demandas diversas, né? Mas assim, as cores que você acha que não podem faltar assim para quem quer começar a trabalhar com o Pala Creative. Então, as que eu mais uso, claro que a gente acaba usando um pouquinho de todas, né? Mas as que eu mais uso, basicamente é o quê? O red, o pink, o white, a clear, e eu gosto muito também do marrom, do yellow e do azul, que é o polar, tá? Basicamente, essas são as que eu mais uso. Mas claro que a gente acaba utilizando em alguns casos outras cores, né? Que é a black, enfim, todas as outras que tem disponível. Mas as que eu mais uso basicamente é a red, é a pink, né? Que é o pigmento, a white, a polar
e a yellow e a marrom, tá? Nesse caso eu não trouxe a yellow e a marrom, porque eu não quero uma prótese tão tom negro, tá? Tão tom escuro. Essa prótese é bem mais suave, tá? Eu não tenho uma coloração muito pigmentada nessas cores. Então eu estou usando só o red e o pink. Mas eu acho que essas são as que eu mais uso. Mas claro que depende muito também de região, tá? Porque, por exemplo, se eu sou do Rio Grande do Sul, mas hoje já não moro mais lá. Mas lá no Rio Grande do Sul, o pessoal acaba que tem a gengiva muito rosinha e muito avermelhada. Se eu já for Uhum. para a região norte, eu já vou ter uma gengiva mais puxada para o tom roxo, com talvez um pouquinho de black. Então é um pouquinho regional isso, mas claro que hoje em dia não tem como a gente controlar, né? Tem um pouquinho de todo lugar, em todas as cores, mas eu acho que essas são as cores bem legais para a gente começar, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso mandar por escrito ali, todas essas que eu falei, porque eu falo rápido, então talvez nem todo mundo entende, principalmente com o meu sotaque, né? Imagina, eu vou escrever aqui no chatzinho, eu anotei, eu vou escrever para o pessoal. Show. Obrigada, Mari. Ó, gente, nada. Agora, gente, eu vou começar a aplicar a gama, tá? Eu vou colocar um minutinho aqui, essa minha pigmentação polimerizar, tá? E aí sim eu vou utilizar a gama. A gama eu faço diferente do meu pigmento. Vocês viram que eu coloquei o pigmento aqui? A gama eu faço totalmente diferente, tá? Eu abro aqui, ó, a minha bisnaga e eu já pego ela diretamente aqui, tá? Da bisnaga. Porque se eu ficar colocando aqui, eu acabo que eu tenho um desperdício um pouquinho maior. E como a gama é um pouquinho mais maçuda, digamos assim, ela é uma massa, ó, vocês vão ver quando eu aplicar ela, ela é como se fosse uma massinha de modelar, tá? Eu acabo que é bem mais fácil eu vir aqui cortar a ponta para utilizar, tá? Eu acho bem mais fácil assim. Eu ainda tenho um restinho aqui, ó, final da outra, mas tipo é o final do final. Mas a gente vai usar ele. Eu vou pegar ele com o meu instrumental aqui, ó, que é o rollback que eu usei antes para fazer a misturinha, tá? Mas depois eu vou aplicar com esse instrumental aqui, ó, que ele é basicamente uma pontinha de silicone, tá? Eu gosto bastante, por quê? Porque ele não vai marcar tanto como o rollback me marcaria, tá? Ó, já polimerizei toda a pigmentação e agora eu vou vir aqui e vou começar a aplicar toda a grão, tá? Ó, a gente sempre tem que observar se a gente teve uma polimerização legal aqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade de luz de acordo com o que a resina precisa. Então, tenho certeza que alguém vai estar me perguntando aqui, ou vai estar pensando, se pode usar aquelas cabines de unha, de manicure. Gente, poder pode, mas tu não vai conseguir um resultado como esse se tu realmente utilizar ela, né? Para a gente utilizar a resina foto, o mais indicado é ter o highlight, que é da Pulser também, tá? Que é para fazer a pigmentação total aqui e também a cura, tá? Porque o que acontece? Se eu não tiver uma polimerização legal aqui de toda essa camada, quando eu vim sobrepor ela, pode ser que primeiramente eu acabe removendo ela da posição e depois, se eu não tiver uma cura legal, essa resina também não vai ter a durabilidade que eu quero entregar para o meu paciente. Então, é interessante a gente ter a cura bem legal aqui de toda essa massa, tá? Para a gente também conseguir um bom resultado e com certeza a durabilidade dela, tá? Então, se alguém estiver pensando ali, poder pode, mas obviamente não vai ter o mesmo resultado, tá? Ó, vou vir aqui com a GAN e eu vou simplesmente pegar aqui, ó, cortar um pedacinho, posicionar, tá? E aí sim eu vou começar a modelar, tá? É muito, muito fácil, tá? Eu posso modelar até aqui com o meu Rollenbeck, ó. Ó, espalhando. Não tem mistério nenhum, tá? Mas eu acabo que eu só pego com o Rollenbeck e utilizo aquele outro instrumental, tá? Eu já venho e pego por uns 3 dentinhos aqui, ó. E já posiciono. Para me facilitar também, né? Lembrando que se eu quiser uma camada muito, muito espessa, que não é esse caso aqui, tá? É interessante eu fazer ela dividida em duas partes, tá? Para eu não tiver que polimerizar uma camada muito espessa ao mesmo tempo. Ó, vou pegar um pouquinho pro lateral.
Nesse caso aqui, gente, eu tô fazendo uma estratificação, tá? Então, eu não tinha volume gengival nenhum aqui. Eu tô acrescentando totalmente ele. Ó, venho aqui agora e vou simplesmente modelando, ó. É bem fácil, tá? Esses instrumentais aqui a gente encontra em vários lugares. Ó, e eu vou espalhando por toda a minha vestibular, tá? Muito cuidado na hora que a gente está posicionando, para a gente pressionar bem, tá? Por quê? Porque a gente quer que isso fixe nessa região. A gente não quer simplesmente criar uma camada superficial. A gente quer que ele acabe impregnando e aderindo na camada interna, que é a que a gente acabou de fazer, tá? Ó, venho modelando todo. Bem fácil, tá, de aplicar. Ó, nas papilas aqui, eu vou pressionar com o rolling back, porque ele tem essa pontinha que me facilita. Basicamente, eu já faço como se fosse a minha ceroplastia aqui, só que ao invés de ser uma cera, já é a própria resina. Então, é muito, 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 muito prático, tá? Aqui também é de acordo com o que eu quero fazer, tá? A altura do meu recorte cervical. Se eu quiser fazer um recorte um pouquinho menor, é só eu cobrir mais. Se eu quiser fazer um maior, é só eu não cobrir tanto, tá? Não tem muito mistério. Isso aí basicamente é o que a gente já faz no nosso dia a dia, tanto em cera quanto com a resina tradicional. Ó. É muito, mas muito fácil, gente. Eu não sei se todo mundo que está aqui vendo já teve contato com o Pálata, mas quem não teve contato com o Pálata e tiver o primeiro contato, não vai mais querer ter nenhum outro contato, porque é muito fácil. Primeiro que é simplesmente só isso para a gente fazer essa aplicação. E depois, o que acontece? A gente não tem como ter um erro. Por quê? Porque a gente está vendo toda a camada vestibular aqui. Se a gente vê que eu errei em alguma coisa, eu já venho e corrijo isso antes mesmo de polimerizar. Então, vou vir aqui e vou cobrir toda essa pigmentação. Basicamente, isso foi os meus 3 dentinhos anteriores. Ó. Eu vou colocar um leve pouquinho a mais aqui dessa grama, porque vocês estão vendo que eu tenho uma raiz quase exposta no meu central. E eu acho bem legal. Mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque o paciente muitas vezes não entende e não gosta, né? Então eu vou esconder um pouquinho mais. Né? Ó, vou vir aqui e vou simplesmente colocar uma camada nessa camada que eu já fiz, tá? E eu já vou automaticamente fazendo a minha textura aqui. Se eu quiser totalmente liso, eu já deixo isso liso, essa camada de resina. Mas eu automaticamente já venho fazendo a minha textura aqui, tá? Eu sempre venho fazendo assim, ó, movimento na vertical, tá? Ó. Por quê? Porque eu acabo criando essas texturas que a gente tem na nossa boca, tá? Seria como se fossem as texturas que a gente tem nos nossos vasos sanguíneos ali, que estão literalmente descendo para nossa cervical, para nossa papila, para nossa meia, tá? Então eu gosto bastante, tá? Ó. Posicionei literalmente até o meu canino. Faço alguns ajustes aqui em alguma região que eu precise, ó. Aqui no meu canino, por exemplo. Venho, modelo bem. E aí, antes de eu polimerizar isso, se eu quiser, eu posso fazer em toda, tá? Depois polimerizar junto. Mas o que que eu faço? Eu preciso ter um recorte cervical bem definido e bem suave. Por quê? Porque nessa região depois pode acabar acumulando alimento quando o paciente usar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com esse instrumental que eu estava usando antes, tá? E eu vou vir basicamente e modelar a minha cervical aqui, ó. Para ela não ficar nada craquelada, ficar totalmente lisa e também totalmente expulsiva, tá? Ó. Vou vir aqui e modelar toda ela. Se por acaso eu tenho alguma coisa que eu quero consertar, remover, eu já venho e faço nesse momento também, tá? Mas não é o caso aqui, tá?
Olha só como é que já ficou de canino a canino. Na região posterior, é uma parte bem mais simples, bem mais fácil, tá? Por quê? Porque se lembra que eu tenho minha tábua óssea? Então, literalmente, é uma região totalmente igual. Eu não vou ter diferença de volume, tá? Em nenhum dente. Eu faço todos eles unidos. Ó, acabei a minha gank, já estava no fiozinho. E para vocês terem noção, eu fiz basicamente meia arcada. E ela já não tinha mais nada. Para vocês terem noção do quanto isso rende, tá, gente? Rende muito. Ó. Vou pressionar bem, porque eu não quero ter um volume muito significativo, tá? Eu quero ter só essa massa na região, mas não quero que ela seja volumosa nem nada. É muito fácil, gente, de aplicar, muito fácil da gente conseguir modelar, tá? Com ela. Eu poderia utilizar também as outras que são fluidas, tá? Que eu nem mostrei para vocês, inclusive. Eu vou mostrar depois um pedacinho aqui no posterior. É bem mais fácil a gente aplicar ela, tá? Mas eu gosto dessa modelagem para me criar também essas texturas aqui, tá? Mas isso é gosto meu. Obviamente, nem todo mundo tem o mesmo gosto. Tô vendo que eu acabei deixando um pouquinho do red aqui, ó, na minha papila. O que que eu vou fazer? Vou vir com o pincelzinho e vou remover. Tem mistério, tá? Ó, vou vir aplicando aqui tudo e já fazendo a minha textura. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, mandem aí, que a Paty tá de prontidão aí, ó. Vamos botar a Paty trabalhar. É isso aí, é isso aí. Mas já para vocês Ah, aproveitarem e esclarecerem tudo, né? a Adriana fez algumas perguntas, eu já respondi. Uma delas era a questão de fotopolimerização, né? Se o ideal era fazer tudo e depois fotopolimerizar. E aí eu expliquei o que você já mencionou, né? De fazer várias Aham. pré-fotopolimerizações aí para poder estabilizar as resinas. E aí depois no final faz uma fotopolimerização mais longa, né? Para poder garantir a Isso, qualidade final aí de existência. isso aí. Ó, gente, já apliquei, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa região aqui sem aplicar para me mostrar um pouquinho das fluidas para vocês, tá? E agora só vou vir corrigir as regiões que eu preciso. Estão vendo aqui que eu tenho uma região muito translúcida? Afinal, toda a minha PT aqui ela é incolor, tá? Então eu vou colocar um pouquinho a mais nessa região. Essa prótese, se ela fosse em boca agora, nesse momento, vocês iam ver em boca que ela ia mudar bastante a coloração, tá? Porque aqui ela tá basicamente translúcida, porque toda a parte interna aqui é incolor, tá? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, eu já consigo ver que ela acaba ficando totalmente rosa, ó. Então, quando isso vai para a boca, a própria mucosa do paciente acaba preenchendo essa tonalidade translúcida, né, do nosso incolor e transformando ali para um tom mais rosado. Ó, preencher aqui. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, tá? Vou vir com o meu outro instrumental e delimitando bem direitinho aqui, ó. Como se fosse o meu recorte cervical, modelando, não deixando retentivo, criando uma expulsividade para depois isso não acumular alimento e atrapalhar, né, o uso do paciente. Gente, tudo bom? Vamos fofoquinha do bem.
Isso aí. Nessa região posterior aqui, gente, só para dar um exemplo mesmo para vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora uma mais fluida aqui. Eu vou pegar uma pontinha, ó, e vou escolher uma cor. E, na verdade, eu vou pegar um rosinha para combinar com essa gama, tá? Não vou inventar moda aqui. Eu gosto bastante desse e eu uso. Ó. Esse aqui é o pink, tá? O rosa. Eu vou vir aqui, botar a ponteirinha. E eu vou aplicar direto aqui da bisnaga, tá? Eu poderia ter feito como eu fiz com a white aqui, tá? Mas eu vou fazer diretamente aqui, como eu fiz com as outras. Ó. Deixa eu tirar a primeira. Ó. Vou vir e vou aplicar em toda essa região aqui, tá? Ó, meu tecido. Vou vir aplicar nessa região, gente, como se eu tivesse feito isso com a gama, tá? Mas, na verdade, essa daqui é uma fluida. Eu posso utilizar ela? Posso. Só que, como eu disse para vocês, eu vou acabar que eu não vou ter a mesma textura, talvez, que eu acabei criando com a gama, tá? Então, ó, eu vou vir preenchendo e automaticamente, depois disso, eu já vou fazer a cura, tá? Eu não posso aplicar uma camada muito espessa também, porque o que pode acontecer? Ela pode acabar saindo da posição. Ela é mais fluida, ela pode movimentar, tá? E esse tom que eu peguei, ele é bem clarinho. Ele é como se fosse aquele clear que eu misturei, só que com... Tá? Então ele não tem toda a opacidade aqui que eu tenho na minha gama aqui, que eu acabei de utilizar. Ó, vou botar levemente fazer a cura disso. Só para manter a minha posição. E depois vamos ver o que a gente precisa fazer de retoque aqui antes de finalizar, tá? Essa pontinha aqui, gente, se eu guardar com muito cuidado, eu consigo utilizar de novo com a mesma massa, tá? Mas não precisa e tem ainda muitas mesmo, tá? Muitas, muito. A gente usa raramente em alguns momentos, né? A gente sempre tem que lacrar bem todas elas quando a gente está utilizando, porque qualquer coisinha de iluminação que pegar, a gente pode acabar tendo uma autoativação dessa massa, né? E não é isso que a gente quer. Ó, vamos ver como é que ficou. Ó, olha só como a superfície aqui dessa fluida, ela fica totalmente lisa. E já essa que eu modelei com a GAM, ela tem toda a minha textura, tá? Mas aqui foi só um exemplo, tá? Ó, olha como essa resina tá rígida. E eu simplesmente coloquei somente 1 minuto aqui, tá? Eu devo colocar um pouquinho mais também, tá? Para ter uma polimerização completa. Mas eu coloquei só um pouquinho para a gente ver o que a gente precisa corrigir, se a gente precisa corrigir, tá? Ó, totalmente rígida, basicamente, né? Nesse ponto de vista, mas talvez a gente ainda não fez o suficiente da cura dessa peça, tá? Na minha, com o meu forninho aqui, eu sei que ainda não. Mas primeiro vamos corrigir tudo que precisa corrigir aqui, tá? Ó, corrigir detalhes minúsculos, por exemplo, estão vendo aqui, ó, que tá faltando um pouquinho de massa? Estão vendo aqui que eu não tenho meu freio? Eu vou fazer mais um freio lateral também, tá? Mais detalhes. Depois eu vou mostrar para vocês também como a gente faz aqui para... Quais opções, na verdade, a gente tem, né? Para acabar criando um brilho, dando brilho nessa peça, se a gente quiser. Acho que todo mundo quer, né? Ela automaticamente, conforme a gente modela, ela já vai estruturando uma camada de brilho, né? Principalmente se a gente utilizar a fluida, né? Acho que dá para perceber aqui, ó. Porque ela fica totalmente mais lisa. Mas mesmo assim,
eu ainda venho e dou um brilho, um acabamento melhor, tá? Broca, todas essas coisas eu não utilizo, tá? Por quê? Porque automaticamente, quando eu estou modelando aqui, ó, eu já venho e dou esse acabamento que eu daria na broca num trabalho normal, né? Então, não tem essa necessidade. A não ser que tu faça uma aplicação grosseira, né? E depois tu precise realmente vir ali e ajustar. Mas automaticamente, quando a gente modela, a gente já ajusta tudo isso. Ó, vou vir fazendo um freinho aqui. Bem simples. Magno, eu coloquei de novo o link aqui no chat, porque tem algumas pessoas perguntando sobre as cores. Então, se alguém tiver interessado em comprar o kit, eu só pus o link aqui que vai direcionar para um consultor aí da Cozer para dar um suporte, tá? Show. Isso aí. Ó, fiz um freinho aqui, tá, gente? E vou fazer também um freio lateral aqui, tá? Eu vou utilizar outro instrumental agora, gente. Mas é o de silicone, tá? Mas esse tem uma pontinha um pouquinho mais pontiaguda aqui, ó. Pra mim conseguir modelar os detalhes pequenininhos, que no caso é o freio aqui, né? Quando tiver de acordo, gente, com o que eu quero fazer aqui, tá? Eu vou vir e vou polimerizar bem direitinho essa peça, tá? Questão do brilho final aqui. Eu tenho várias formas de fazer, tá? Deixa eu só polimerizar enquanto eu explico. Ó, o que a gente pode ter de opção aqui, tá? Primeiramente, a gente pode fazer todo um processo analógico, um processo manual, que é o que a gente provavelmente já faz no nosso dia a dia, né? Que é ir para o nosso torno, passar todos os produtos ali para dar um brilho, acabamento final. Ou a gente pode continuar fazendo com o pala aqui, tá? Só que no caso aqui, se a gente continuar fazendo com o pala, o que acontece? A gente vai usar não o pala criativo, a gente vai usar o Palacil, tá? Para quem não conhece o Palacil, gente, basicamente ele é um verniz, tá? Dá um brilho, mas um brilho que chega a refletir. Ele é muito bom nessa questão. A gente pode utilizar ele vai copiar toda a superfície ali e vai dar esse brilho, tá? O interessante do Palacil, que eu acho, é o quê? A gente vai conseguir dar brilho em toda essa região sem criar uma camada, uma película extra, tá? Ele vai simplesmente aderir e vai infiltrar nessa região e vai dar brilho, tá? Eu uso ele em muitos casos aqui no dia a dia, até mesmo em coisas que eu não faço com o Pala Creative, né? Coisas que eu realmente quero só dar brilho. Ele é muito, muito, muito bom. E é bem simples de utilizar. A gente pega algumas gotinhas, rende muito, e a gente vem e aplica na região que a gente quer dar o brilho, tá? Ó, vou pegar umas gotinhas aqui dele. Vou pegar umas gotinhas a mais porque eu tenho toda a minha vestibular, né? Para dar brilho. Mas esse brilho poderia ser dado no torno normalmente, como a gente faz, tá? Ó. Ele vem no kit com um pincelzinho também muito bom, tá? Que é um pincel de madeira, que também é o mais indicado. Mas eu, como utilizei esse aqui antes para aplicar o restante, eu vou já aproveitar ele, tá? Ó, vou pegar minha peça.
Se vocês observarem, olha essa região como eu já tenho brilho. Aqui onde eu passei a fluida, tá? Aqui é onde eu apliquei a gama que eu modelei, tá? Esse lado eu deixei bem mais texturizado que esse outro, tá? Esse outro lado nem tem brilho, tá? Ele foi só suavizado. E agora eu vou vir e vou aplicar todo esse palacio aqui, tá? Que seria nosso glaze, tá? Eu gosto de ter cuidado com os dentes, tá? Por quê? Porque os dentes, gente, quando a gente usa um dente, ele já tem brilho, tá? Eu posso aplicar ele? Posso, vai dar mais brilho só, tá? Mas por que que eu vou aplicar em algo que já tem brilho, tá? A gente tem que sempre ter esse controle, porque não é sempre que a gente vai conseguir um resultado natural só por causa de um acabamento, tá? A gente tem que ter cuidado porque tem algumas regiões, principalmente do nosso dente, que não são muito brilhosas, tá? Se a gente olhar o nosso dente no espelho, ele tem um leve brilho, mas não é um brilho extremo. Ele é exatamente esse brilho que já vem no próprio dente de fábrica, tá? Então eu não aplico por cima do dente, porque eu não quero que ele brilhe mais ainda, tá? Ele vai me dar um tom artificial. Mas se alguém quiser, ou se eu por acaso acabei desgastando, fazendo alguma coisa, modificação no dente, né? Aí sim eu venho e aplico, tá? Ou se, por exemplo, eu for fazer alguma leve maquiagem, alguma modificação, né? Aí sim eu uso Palacio. Ó. Venho aplicando em toda a região, tá? Se eu quiser, eu posso passar mais uma camada. Vai dar mais brilho ainda, tá? Mas olha só esse brilho já dessa camadinha. Então, eu não acho necessário. Mas claro que esse é o meu ponto de vista, né? Se alguém quiser, pode. Mas ele dá um super brilho. Eu sempre tenho cuidado de aplicar também ele nessa região da cervical aqui, ó, tá? Porque digamos que talvez eu tenha aqui, microscopicamente, uma leve fenda, algum buraquinho aqui, o que que o Palacio vai fazer? Ele vai preencher, tá? Então, se por acaso eu tiver algo que esteja retentivo aqui na minha cervical, que talvez com o tempo poderia acumular alimento, o Palacio vai vir e vai corrigir isso aí para mim, tá? Porque eu não consigo ter a visão microscópica aqui também, né? E ver qualquer coisinha interna aqui. Mas o Palacio já me ajuda em toda essa parte ali, basicamente de selagem também, né? Que ele é um verniz, então basicamente ele está dando brilho e também está selando tudo isso que eu fiz. Ó, para mim já tá legal, tá? Eu vou voltar para a luz para polimerizar tanto o Palacio quanto a outra camada, tá? Se por acaso no meu caso, que eu não gosto que desça para os dentes, né? Eu vejo que desceu, eu venho e removo com o pincelzinho fino. Tem mistério, tá, gente? Com o Palacio também, se vocês observarem, ele basicamente me permite uma modelagem diferente, tá? Por exemplo, na região dos freios ali. Se eu tivesse aplicado uma camada de Palacio, eu poderia ter uma modelagem um pouquinho diferente do meu freio. Ele ia basicamente ser um emoliente ali, ele ia ajudar a modelar o meu freio, tá? Mas eu não vejo necessidade porque a própria massa, né, ela já tem essa característica. Ó, botar na luz rapidinho para ele criar essa superfície. Aqui, gente, embora esse material seja um produto foto, né? Se vocês olharem, ele não mancha nada, tá? Então, fiquem tranquilos, não estraguei o iPad e mesmo se tivesse estragado, esse não funciona. É bem antigo, tá? Mas ele parece aqui que foi usado somente dessa vez para isso, mas ele é utilizado diariamente. Então, para vocês verem, tipo, que não tem problema nenhum, tá? Tipo, isso aqui vai sair, tá? Só pegar, passar um Magnus papelzinho e sai tudo. tá fazendo merchandise da Apple, hein? Você tem que ganhar uns royalties aí. Eu também acho. Ó, gente, vamos ver como é que ficou. Ó,
Basicamente, esse lado já estava feito, né? Esse lado era bem antigo, tá? E esse lado foi o que eu fiz hoje, ó. Eu fiz ele com bem mais textura. Agora deixa eu ligar um pouquinho a luz aqui, mas eu acho que ela vai ficar estourada. Mas, ó, eu fiz esse lado com bem mais texturas, tá? E olha só a diferença de brilho, tá? Esse lado aqui eu não me lembro, mas eu acho que eu não apliquei Palacil, tá? Eu dei um polimento no torno, até pela textura que ele tá. Mas olha só. Um resultado natural, claro que a cor aqui não é relevante, porque eu poderia ter feito a cor que eu queria, né? Mas, mesmo assim, eu não sei nem que hora é agora, mas é o quê? Passou uma horinha, mais ou menos isso. Então, Tá 18h03. em uma horinha eu consegui fazer a arcada aqui, explicando passo a passo para vocês. Então, se eu fosse fazer isso, como a gente faz no nosso dia a dia, né? Depende muito da boca, né? Mas é em torno de uns 20 minutinhos. Então, é muito mais fácil do que a gente fazer uma caracterização, por exemplo, em resina tradicional, que vai levar talvez esses 20 minutinhos e a gente ainda tem todas essas outras etapas, né? Aqui a gente literalmente foi direto ao ponto, já conseguiu ter a previsibilidade, porque a gente estava vendo o que estava fazendo, né? Não precisava de uma mufla, uma inclusão nem nada. E a gente já sai com esse resultado aqui, tá? Que parece, olhando assim por esse brilho, que isso daqui tá até maleável, né? Mas isso aqui tá totalmente rígido, tá, gente? Literalmente, ele tomou a presa dele e acabou a polimerização. Dá para ver legal? Dá, né? Ó. Tá ótimo. Dá para ver direitinho. Uhum. Depois também eu vou mostrar ali, eu vou postar para vocês verem como é que ficou, porque com o zoom aqui a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor também, tá? Mas basicamente, ele traz esse resultado natural, tá? A aplicação é super, super fácil. Basicamente eu fiz aqui com 4 massas aqui para vocês verem, tá? E a gente consegue ter a possibilidade de criar tudo que a gente quer, da coloração que a gente quiser e entregar talvez em um curto período de tempo. Por exemplo, se eu tivesse feito essa toda no fluxo digital, basicamente eu ia demorar algumas horas. Totalmente diferente do fluxo analógico, né, manual, que a gente é acostumado a fazer. E também com a previsibilidade que a gente tem aqui e a fácil manipulação, né, do produto. A gente tem diversas opções e eu gosto da Gama, mas pode ser essa fluida. Tem muita possibilidade da gente fazer no nosso dia a dia. Pode ser feito também em todos os tipos de trabalho. Dá para a gente aplicar também o pala até sobre metal, sobre pique, sobre acrílico. Enfim, tem muita, muita opção. E também a gente tem a oportunidade de ter também esse kit completo aqui, né? Enfim, no Brasil. Então, a parte já falou também, eu já falei também, mas para reforçar, a gente consegue ali, tem o link ali no chat, que vocês conseguem ter acesso com o pessoal ali da própria Cuser, né? E acabar adquirindo esse kit todo, que rende muito, tá, gente? Se alguém está preocupado com o rendimento, deixa eu até virar minha câmera, porque eu já cansei de mostrar essa prótese. Eu vou abrir a minha também. Pois pronto. Abre que eu abro a minha. Para quem tá com medo, gente, de rendimento, rende muito, 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 muito. Eu não sei o que está acontecendo com o meu kit, mas eu acho que ele está acabando e ele não acaba nunca. Hoje, para agradecer, acabou a primeira gun dele, então, depois de muito tempo, muitas próteses, muito paciente, muito trabalho, ela chegou ao fim. E aí, basicamente, eu repus ela só, né? Porque o kit inteiro está basicamente completo, né? A gente consegue perceber pelo conteúdo aqui, ó, da bisnaga. Ó, olha a Gun onde ela tá. Claro que é outro formato, né? Mas, tipo, o kit tá literalmente novo. E eu usei muito, muito. Os pigmentos rendem bastante, né? Muito. Magno, a Adriana te elogiou um monte, elogiou o trabalho aí que você fez, e ela está perguntando qual que é o modelo do Delara que você usou nessa prótese, você lembra? Só para... Sim. Ih, Paty, tá falando comigo. Eu uso tanto Delara que eu sei de cor todos. Adri, esse modelo aqui que eu usei, cadê eu? Ó, os anteriores é o O47, tá? E os posteriores é o 34. Já sei todos de cor. Eu vejo as pessoas na rua, eu olho para a boca, eu digo, R45. Que bom, nada como a experiência, né? Uhum. É, prática do dia a dia, né?
Muito bom, muito obrigada, Magno, aí pela Imagina. tua gentileza em estar aqui com a gente hoje, demonstrando Fala Criativa. Eu achei que ficou super legal essa aula, muito mais interativa, e foi uma proposta tua, né, de fazer nesse formato. Ficou muito boa mesmo. E eu queria agradecer a presença de todos aqui também, falar que qualquer dúvida que eles tenham podem entrar em contato, como você falou, com a Cruzer, né? Você também sempre está super disponível aí pelas redes sociais, respondendo a todos, né? E queria desejar um ótimo fim de tarde para todo mundo. Aí uma coisa só que eu queria falar, você já falou bastante, na verdade, mas eu acho que como principal vantagem do Fala Creative é essa possibilidade, como é uma caracterização extrínseca, né? De você fazer, não tá saindo muito pigmentado aqui, eu tenho tempo de corrigir, então você tem a previsibilidade de como a prótese vai ficar no final, né? Obviamente tem uma curva de aprendizado, que é você manusear, mas eu acho que é bem tranquila, né? As massas, como você falou, são bem facinhas de serem manipuladas. E eu acho que é isso. Ainda mais hoje em dia, com as próteses digitais, eu acho que tem havido uma demanda cada vez maior desse tipo de caracterização. Bom descanso para você, bom descanso para todo mundo. A aula vai ficar gravada, então acho que daqui umas 2 semaninhas ela sobe lá para o canal da Cusa no YouTube, tá bom? Um beijo, obrigada, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Paty. Tchau.